antes mesmo de tentar iniciar na prestação de serviço para empresas, vendendo, executando serviços, já nem tenta. E, gente, é uma coisa que não é lógica, né? Porque daí eu tenho, né? Hoje mesmo eu conversei com uma que ela está numa situação financeira, segundo ela, difícil, né? Ela está levando ali bem controladinha, ela não tem um dinheiro sobrando para fazer uma viagem, para fazer alguma coisa mais assim, fora da rotina, né? E aí, quando você conversa com ela a respeito das possibilidades dela buscar, né, uma alternativa na prestação de serviço para empresas, ela coloca mil empecilhos para não iniciar. Então fica ambíguo, né? E a resistência, ela tem essa ambiguidade, né? De quer, não quer, de vai, não vai, fica essa coisa incerta assim, né? Porque como que pode alguém que está passando por dificuldade financeira, alguém que não tem condições para poder realizar os seus objetivos, né, de ter uma qualidade de vida para ela e para a família, e, por outro lado, quando vê uma possibilidade que é real de você vender e executar serviços de saúde mental e desenvolvimento para empresas, de fazer R$ 10.000 por mês, aproveitando as muitas oportunidades que estão aí, mesmo sem experiência na área, ela não aceita ousar, ela não aceita ter essa iniciativa. Fica muito contraditório, né? E aí vai reforçar esse lugar que ela está, né? Vai permanecer nesse lugar que ela está, de alguém que não está conseguindo viver da psicologia, alguém que não está conseguindo se manter, né, nesse lugar de uma forma mais tranquila, com reserva financeira, com qualidade de vida, enfim. Então fica ambíguo, né? Fala assim, mas como assim, né? Essas alternativas, as possibilidades estão aí, né? E, enfim, fica bem... Como o meu marido, ele é engenheiro civil e de segurança do trabalho, e meu filho também é engenheiro de produção. Então, eu tenho duas pessoas aqui em casa que são bem racionais. E às vezes eles me questionam assim, mas isso não tem lógica, né? Mas eu falo de que lógica que vocês estão falando, porque o psiquismo, o emocional, ele não tem uma lógica mesmo racional, né? Mas, por outro lado, eu preciso estar falando isso para você, que a possibilidade de você iniciar e dar conta do serviço, que hoje o nosso tema é esse, né? Medo de não dar conta de prestar serviço para empresas e fazer R$ 10.000 por mês. Esse medo de não dar conta, ele é gerado principalmente pela falta de competências. E quando eu falo em competências, eu não estou falando em capacidade, você sabe disso, né? Se tem alguém aqui que não é da psicologia, então vamos lá, vamos rapidamente aqui esclarecer, né? A capacidade é o que você tem de recursos, né, cognitivos, emocionais, enfim, de recursos até físicos, intelectuais, para você poder desenvolver uma forma de fazer algo, resolver um problema e dar resultado. Essa forma de fazer algo é o quê? A competência. E a competência, ela vai ter três dimensões, né? Que é o conhecimento, a habilidade, que é o saber fazer, e a atitude, que é ir lá e fazer, ter a iniciativa de fazer, porque, como eu costumo dizer, só tirar 10 na prova não garante que você é competente em alguma coisa. Você é competente quando você consegue transformar esse conhecimento num saber fazer e resolver uma situação que se apresenta ali para você e ter um resultado positivo. Então, aí sim você é reconhecida como uma profissional competente naquele tema, naquele assunto, naquela situação que você foi lá e conseguiu resolver. Então, para você poder desenvolver competências, você precisa investir em conhecimento, investir em habilidades
né, que é um método que vai te dar como você faz, o passo a passo de você fazer alguma coisa, e aí ter a iniciativa, a atitude de ir lá e fazer. E o que vai te ajudar, né? Por que eu estou falando de competências e estou falando desse medo de não dar conta? Quando você desenvolve competências, esse medo de não dar conta, ele vai diminuindo. Mas de onde que vêm essas competências? Elas vêm de um método. O que é um método? É um passo a passo. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz isso. Então, de uma maneira rápida, fácil e segura, você aprende como faz, ok? E aí você tem um resultado. Vou dar um exemplo para você. Para você poder ajudar as empresas a implantarem, né, a exigência da norma regulamentadora 1, que está relacionado com o mapeamento de riscos psicossociais, né, e quais são os planos, né, ou o plano de ação para poder eliminar ou mitigar ou evitar esses riscos psicossociais. Então, você precisa, antes de mais nada, ter um método. E você precisa, nesse método, saber como faz um diagnóstico organizacional. Porque é onde tudo vai começar. Então, o diagnóstico organizacional, ele vai te dizer, vai mostrar para você, né, uma metodologia que tem esse objetivo. Então, no método Psi, que é o meu método, que eu desenvolvi nesses 23 anos que eu estou na consultoria, né? Eu tenho um método para eu poder fazer diagnóstico organizacional em duas áreas, são dois métodos diferentes, e saúde mental no trabalho e desenvolvimento humano, tá? Esses dois são os focos do meu diagnóstico, são diferentes os métodos, ok? Quando você vai para poder levantar, mapear os riscos psicossociais, primeiro, então, começa com o diagnóstico organizacional. É organizacional, não é individual. Depois você vai para elaborar um plano de ação, né, um programa de saúde mental, que também vai exigir de você um método, ok? E depois as intervenções para poder prevenir, mitigar, para poder dar suporte, né, às questões que estejam relacionadas aos riscos psicossociais. Então, quando você tem um método, você consegue minimizar esse medo de que não vai dar conta. E aí é muito comum, né? Eu tenho duas mentoradas, elas são sócias, e elas fizeram uma vez um diagnóstico organizacional. Aí elas comentaram comigo como elas tinham feito, elas não usaram o meu método, e aí eu disse para elas: olha, não funciona com empresas dessa forma, porque o tempo que elas levaram para fazer o diagnóstico foi um tempo tão longo que fica inviável para a empresa. Quando a gente trabalha com empresas, a gente tem que ter uma clareza assim, que tempo para a empresa é precioso. Então, o nosso método de trabalho tem que ser um método que não seja muito rápido a ponto de perder a qualidade e não ser eficaz, mas também não pode ser muito lento a ponto também de comprometer os resultados e a empresa ficar incomodada porque você está demorando muito para dar os resultados. Então, é uma equação que a gente está sempre ali, sabe? Equilibrando pratos, está sempre ali balanceando. Mas o método que eu desenvolvi, ele contempla isso. E aí eu dei esse feedback para elas: olha, está muito demorado, as empresas não têm esse tempo, essa paciência para você poder fazer um diagnóstico organizacional dessa forma. Isso está parecendo uma pesquisa de mestrado, de doutorado, né? A maneira como elas tinham feito. E aí eu falei: reveja a oficina de aprendizagem de diagnóstico organizacional que está lá na plataforma da Hotmart, na formação Psicólogas Consultoras, né? Que é a formação que eu idealizei e desenvolvo.
Falei, reveja a oficina de aprendizagem, porque é nas oficinas de aprendizagens que eu estimulo o desenvolvimento das habilidades, do como faz. Tem um eixo que é teórico, que é de conceitos teóricos, e tem um eixo que é de desenvolver habilidades, que são as oficinas de aprendizagens. E aí elas reviram, né? Reviram, estudaram, tiraram dúvidas. E aí, quando elas fizeram de novo o método, o diagnóstico organizacional numa outra empresa, numa outra organização, até a semana, não sei se foi a semana passada ou retrasada que eu conversei com elas, elas estão na mentoria psiconsultora. E quando eu conversei com elas, elas falaram, nossa, Ana, realmente, quando a gente usou o método, como foi muito mais rápido e como foi muito mais preciso, né? A gente ter clareza das informações, daquilo que a gente estava procurando diagnosticar, procurando levantar, né, por meio do diagnóstico. Que elas estavam fazendo um diagnóstico numa organização com foco em saúde mental no trabalho. Então, com o método, elas conseguiram essa agilidade, elas conseguiram até essa, eu não vou falar precisão, por quê? Porque em humanas a gente não usa esse termo, né? Precisão é lá da engenharia, então é com meu marido e com meu filho, não é comigo, precisão, né? Mas é uma, como que eu posso dizer, uma fidedignidade maior, né? Uma possibilidade de uma maneira mais rápida, poder visualizar e ter clareza do que era causa e efeito, do que era sintoma ali na organização, focado em saúde mental no trabalho. Então,